Bom dia a todos, feliz sábado, é bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, é bom saber que Deus, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, tem cuidado de nós, tem nos sustentado, e assim vai permanecer se nós buscarmos também ser fiéis a Ele, e é por isso que aqui estamos, nós buscamos e esperamos encontrar no Senhor o ponto de equilíbrio necessário para que nós possamos viver aqui de forma justa e piedosa e assim estar agradando ao Senhor, está claro, sendo amigo também de todos os homens neste mundo, né? Você de casa que nos acompanha pela live, muito obrigado também por sua companhia, por sua participação, tá bom? Quero mandar aqui um abraço especial para minha mãe, Dona Vanusa, viu, Jorge? Ela tá lá assistindo. Meu amigo Marlon, que eu apresentei aqui para a Igreja Central também, foi batizado recente. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando e a você, meu amigo, minha amiga, que aqui se encontra. A presença de Deus já tem te abençoado desde as primeiras horas desse dia e assim vai permanecer. E nessa manhã, me propus a estar estudando com vocês o tema Em Busca do Perdão ou de Perdão, seja como você quiser falar, em busca do perdão e, é claro, fugindo ou correndo do pecado. Não existiria perdão se nós não nos esforçássemos para viver correndo do pecado. E essa é uma verdade que nós precisamos apresentar a todo mundo. Todos nós somos pecadores. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos 3, verso 23. Amém? Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, neste momento nós estamos reunidos em Teu nome e em Tua presença nós queremos ser santificados. A Tua palavra está aberta, ela se encontra nesse momento em nossas mãos. Pedimos que em nome de Jesus as grave em nossos corações. A todos aqueles que nesse momento se prostram em espírito aos Teus pés para aprender do Senhor, o grande Mestre, que Teu Espírito Santo esteja indo adiante, para assim estar clareando, abrindo nossa mente e entendimento, para que hoje possamos continuar ouvindo a Tua voz. Abençoe a nossa vida e, por extensão da nossa vida, abençoe a todos que estão em contato conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto diz, é muito conhecido, o texto diz assim, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto é algo que precisa ser pregado em todo o tempo, nos dias atuais, e precisa ser pregado especialmente para cada um de nós. Todos nós pecamos, todos nós de alguma maneira somos imperfeitos diante de Deus. Nós sabemos muito bem que o pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós sabemos que o pecado ele causa esse distanciamento entre o que Deus espera de nós e o que nós temos sido. Então, quando olhamos esse texto, nós percebemos que o grande motivo de alguns de nós, ou muitos de nós, continuarmos afastados da graça ou da glória de Deus, é justamente a nossa autossuficiência. Muitos de nós não conseguimos ainda nos reconhecer como pecadores miseráveis homens que somos. Talvez outra coisa possa ser a nossa vaidade excessiva. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Outro ponto pode ser também algumas influências que sofremos, até mesmo da cultura, e por isso nós não conseguimos imaginar ou nos perceber pecadores e nos assentarmos diante do Mestre, nos chegarmos a Ele, confessarmos pecados e pedir perdão por nossas falhas. Só que um detalhe importante é que nesse texto de Romanos, conseguimos perceber que a nossa situação não é nada boa, a nossa situação não é nada agradável, porque além de tamanha perdição humana que nós conseguimos perceber, nós precisamos também analisar, e conseguimos analisar, que o texto original desse pedacinho que nós lemos, ele traz para nós uma coisa muito importante. Há aqui um ponto de divergência
e os teólogos, cada um defende um ponto, mas o ponto de divergência aqui é a palavra grega para ustério, ou seja, o real significado dessa palavra é não atingir, não alcançar, falhar ou ser falto de alguma coisa. E quando fala isso aqui nesse texto, isso significa dizer que todos nós pecamos, e por estarmos pecando, todos estão aquém ou distantes da glória de Deus. Lembremos o que diz 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. E o texto diz que muitos de nós estamos afastados de chegar perto de glorificar a Deus com nossas ações, com nossas atitudes, justamente por conta de não nos reconhecer pecadores. E pecadores, eles entendem que necessitam encontrar perdão. E quando falamos a respeito de perdão, nós precisamos também reconhecer que não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da falha, não importa a situação em que nós fomos colocados ao ponto de pecar, nós conseguimos perceber que o pecado, ele continua nos afastando de Deus. O pecado continua nos levando para longe daquilo que é o ideal de Deus para nós. E quando pensamos nisso, meu amigo, em muitos momentos nós nos entristecemos, porque percebemos que o mundo ele caminha a passos largos em direção à perdição. E quando eu falo o mundo, eu não estou aqui colocando classes, eu estou dizendo o mundo como todas as pessoas, inclusive cristãos, dão passos largos em direção à perdição. E quando falamos a respeito de sermos todos pecadores, uma coisa alegra o nosso coração, porque Deus tem uma solução eficaz. Deus é a solução que nós precisamos. Deus é aquele que continua sendo vitorioso sobre todas as coisas, e Ele pode também nos tornar vitoriosos com relação ao pecado. Deus é aquele que continua perdoando nossos pecados, é aquele que continua lançando nas profundezas do mar, como diz o texto de Miqueias 7, verso 18, verso 19. Deus é aquele que esquece o teu passado, esquece o teu pecado, Ele lança nas profundezas do mar e Ele te torna alguém novo, com a nova oportunidade de acertar onde você errou até aqui. E por que eu estou falando isso? É porque, embora saibamos que Deus é perdoador, embora saibamos que Deus lança o nosso pecado nas profundezas do mar, embora saibamos que Deus está disposto a mais uma vez perdoar a nossa iniquidade, é tanto que Miqueias pergunta: quem, Senhor, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem poderia ser semelhante assim? Nós sabemos que não há semelhante a Deus. Deus é soberano em todas as coisas, e Ele perdoa o nosso pecado, Ele lança nas profundezas do mar, Ele apaga o nosso passado, e Ele fica ainda esperando algumas atitudes nossas agora já perdoados. Atitude de alguém que é perdoado, nós precisamos pensar um pouquinho aqui. Qual tem sido a minha e a sua atitude quando eu me sinto perdoado por Deus? O que eu tenho feito após perceber que, mesmo eu sendo tão falho, mesmo sendo miserável pecador, Deus continua a cada dia renovando a misericórdia dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, tentando a cada dia nos tornar pessoas novas em sua presença e assim nos ensinar um novo caminho. Qual tem sido a minha atitude? Amigos, quando percebemos que somos perdoados, ao perceber isso, nós deveríamos ser levados a 3 passos que você conhece muito bem: fé, arrependimento, confissão. Quando eu tenho fé, eu tenho arrependimento, eu tenho confissão, automaticamente eu também mudo de direção, eu mudo de conduta. O que eu fazia eu não quero fazer mais. Onde eu errava eu não quero errar mais. E isso é impressionante falar, porque a fé é o meio pelo qual nós temos de alcançar ou tomar posse da salvação que está colocada para nós. Eu preciso acreditar que alguém morreu na cruz por mim. Eu preciso perceber que a fé ela tem uma importância tão grande, e ela é colocada como sendo a certeza de coisas
que se esperam e convicção de fatos que nós não podemos ver. Essa fé que nós temos, ela tem um objetivo. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam dele precisam crer que ele é galardoador para aqueles que o buscam. Quando olhamos esse texto, também lembramos que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5, verso 4. Quando olhamos isso, percebemos que a nossa fé, ela deve passar por alguns estágios de desenvolvimento. Eu não posso ter fé somente hoje e amanhã esquecer daquilo que eu tomei uma decisão aqui. A fé me motiva a tomar decisões e a minha decisão hoje, ela deve permanecer até o fim. Afinal de contas, dessa maneira eu consigo desenvolver a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que é a palavra de Deus. Não diz que é a palavra de Billy, do esposo, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do neto. Não. A Bíblia diz que é ouvir a palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, nós podemos desenvolver a nossa fé. A nossa fé deve ser desenvolvida a tal ponto que cause em nós tamanho arrependimento. Quando eu acredito que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Cristo morreu na cruz por mim, eu agora passo a me arrepender da minha conduta. Arrependimento é pesar o lamento por conta daquilo onde eu errei, por um mal cometido, por uma falha cometida. É uma negação, é uma desistência de algo que eu continuo fazendo sem precedente. É algo que em tempos passados eu fazia, mas que a partir de hoje eu resolvi não fazer mais. Arrependimento é sem dúvida uma mudança de direção. Lucas 15, verso 10 diz o quê? Vocês sabem, vocês conhecem. Eu vos afirmo que de igual modo não há mais júbilo no céu, há mais júbilo cheio de anjos no céu, por um único pecador se arrepende. Cada vez que nós nos arrependemos, o céu celebra, o céu faz festa, porque nós estamos reconhecendo quem nós somos e quem é Deus. E quando eu reconheço quem é Deus, quando eu tenho um arrependimento genuíno, quando eu sofro pelo meu pecado, automaticamente eu sou levado a confessar o meu pecado. Eu reconheço que Deus pode me mudar. Eu reconheço que Deus pode me transformar. Eu reconheço que Deus pode me dar uma nova direção. Eu reconheço que Deus pode me tornar aquilo que Ele mesmo projetou para a minha vida. E assim eu passo a viver. Mas João 1, verso 10 e 11, diz que Cristo, Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mesmo Cristo estando à nossa disposição, mesmo Cristo estando a nosso alcance, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo estava no mundo, porém o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Por que eu estou falando isso? Nessa jornada de vida que nós temos levado até aqui, nós somos seres humanos que gostamos muito de nos acostumar com as coisas. Nós nos acostumamos muito rápido com as coisas. E o pecado, infelizmente, é uma das coisas que a gente acostuma mais rápido. Nós pecamos hoje, pecamos amanhã e continuamos uma sequência de pecados que não conseguimos mais frear. Às vezes não conseguimos nem mesmo perceber que estamos pecando. Se você olhar na comunidade cristã, independente de qual seja a denominação, se você olhar no seu rol de amigos, vão ter pecados que aparentemente têm se tornado algo normal. Pecados como fofoca. É algo normal mesmo no meio de cristãos. Pecados como falsidade. É algo normal mesmo no meio de cristãos. Pecados como inveja. Acontece mesmo no meio dos cristãos. Pecados como egoísmo, infelizmente acontecem também no meio dos cristãos. Pecados como gula, é notório também no meio dos cristãos.
ganância, vaidade, mentira, tudo isso é notório também no meio dos cristãos. Isso é motivo de nos entristecermos, porque embora buscamos perdão, embora sejamos perdoados, embora alcancemos o perdão de Deus, embora recebamos a sua graça como sendo grande motivador de nossas ações de mudança, embora tenhamos uma nova oportunidade todo dia, uma página em branco para escrever a história da nossa vida juntamente com o autor da vida, que é Deus, nós muitas vezes estamos deixando pecados se tornarem coisas normais. As nossas falhas têm mostrado para nós uma visão de que tudo pode acontecer e de que nós seremos isentados dos nossos erros e falhas. Mas o detalhe importante, eu quero falar com você. Se eu falar para você, talvez conversando ali sozinho, eu e você falar assim, vai se converter, você vai ficar muito bravo comigo, vai ficar zangado comigo, talvez não vai nem querer olhar mais na minha cara, vai ficar de bico comigo e vai cometer alguns pecados desses que nós falamos aqui atrás, fofoca, falsidade, etc. Mas há um convite do Senhor para que nós venhamos de verdade nos converter. Abre a sua Bíblia, por favor, em Joel 2. Joel 2. Joel 2, verso 12 e verso 13. É um texto também bastante conhecido. E é o que nós precisamos fazer para que possamos continuar perdoados e continuar correndo do pecado. Joel 2, verso 12, verso 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ainda assim, ainda sendo pecadores, ainda sendo autossuficientes, ainda sendo negligentes, ainda assim, o Senhor diz: convertam-se de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e, se for preciso, até mesmo com lágrimas. A União de Fernando de Iglesias que diz que é feliz quem já chorou por perceber que é pecador. Esse hino é muito bonito. Porque ele diz que chorando por perceber que é pecador, ele consegue encontrar no Senhor aquele que é capaz de juntar todos os seus pedaços e lhe ensinar a fórmula da vida, né? Então, percebemos o texto diz assim, olha, Deus está disposto a mais uma vez te renovar. Deus está disposto a mais uma vez te perdoar. Deus está disposto a mais uma vez te transformar. Deus está disposto a mais uma vez lançar teu pecado no mar do esquecimento e colocar uma placa talvez dizendo, olha, é proibido pescar pecado. Deus está disposto a mais uma vez fazer aliança com o seu povo. Deus está disposto a fazer aliança com você que está assistindo também de casa. E o verso 3 diz assim, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. O convite é muito simples. A sua atitude de se colocar à disposição de Deus, ela não precisa ser pública. Talvez se eu rasgasse as minhas vestes aqui, seria isso notório diante de todos. Talvez se eu, assim como os reis do passado, ao perceber que sua nação e seu povo estava se perdendo, rasgasse as vestes, se cobrisse de cinza, talvez seria isso notório diante de todos os homens. Mas a Bíblia diz, olha, rasgue o seu coração diante do Senhor. Não se preocupe em rasgar vestes. Mostre ao Senhor quem você é verdadeiramente. Apresente a Ele as suas causas, as suas queixas, as suas lutas, os seus problemas. Deus é capaz de te transformar. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande demais em bondade. E Ele pode se arrepender do mal. Do mal não que Ele tenha causado, mas que Ele tenha permitido.
Não da situação que ele tenha causado, mas do que ele tem permitido para chamar homens e mulheres à razão e lembrar que ele é Deus. Quando olhamos esse texto, meu amigo, eu lembro logo de Mateus 18, verso 7 ao verso 9. Texto muito conhecido também de todos nós. Mateus 18, verso 7 a verso 9, que diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 serem lançados no fogo do inferno. Quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo para que nós aprendamos a cortar o mal pela raiz. Ela está dizendo para que nós tomemos uma decisão séria, firme ao lado do Senhor. Quando eu resolvo abandonar pecado, eu preciso ser muito firme com a minha decisão. Eu não posso dar espaço para que de alguma maneira eu venha cometer novamente aquele erro. Eu não posso dar espaço para que meu coração seja inclinado a praticar o mesmo erro que eu já cometi. No livro Atos dos Apóstolos, na página 174, a senhora White diz ali que um pecado acariciado é bastante para promover a degradação do caráter de muitas pessoas ao nosso redor. E aqui está a situação. Nós estamos acostumados a pecar. E pecamos, repetimos, pedimos perdão, somos perdoados e retrocedemos. Voltamos a fazer. A Bíblia está dizendo para a gente cometer um pecado novo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você de uma vez por todas, abandonar o pecado. Aí pensa assim, olha, se teu olho te faz pecar, arranca de ti. Se tua mão ou teu pé te faz pecar, arranca de ti. Ela diz isso, sabe por quê? Porque nós estamos nos demorando no pecado. Nós estamos dando espaço para pararmos, observarmos e fazermos o pecado, cometer o pecado. A Bíblia diz porque para arrancar, porque ela diz assim, olha, não é você pedir oração para abandonar tal vício, não é você pedir oração para deixar tal coisa, não é você pedir oração para rejeitar isso ou aquilo, não é pedir oração para rejeitar as propostas que vêm do inimigo, não. A Bíblia diz assim, olha, arranca, se afasta, tira da tua vida e esquece. E nós queremos pedir oração. Ô irmão, ora por mim, eu não estou conseguindo deixar esse vício. Se esforce. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus e que está à sua disposição para te livrar e te libertar. Então se esforce, faça a sua parte, lute contra você mesmo. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 9. Primeiros Coríntios 9. Olha o que Paulo diz. 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não se meta. Assim luto, não com desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que quando tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que o texto diz. Vocês não têm noção, vocês não fazem ideia de que os que correm no estádio estão correndo por um prêmio? E ao estar correndo para um prêmio, eles se dedicam ao máximo, eles dedicam tempo, eles dedicam busca, eles se esforçam, eles se preparam para isso. Vocês não conseguem perceber?
eles estão correndo para um prêmio que é corruptível. Todo prêmio que o mundo te oferece, que nos oferece, é corruptível. Vai passar. Agora você, cristão, você está numa corrida rumo ao céu. Você está na corrida onde não importa se vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro. O que importa é chegar. Eu não me preocupo em que posição eu vou chegar no céu. Eu quero é chegar, meu amigo. Jesus está voltando e eu preciso estar aprovado. Então, independente de qual posição eu chego, se você primeiro, não importa. Eu quero chegar, porque só vai chegar quem realmente tiver abandonado a sua vida de pecado aqui, tiver se esforçado para viver a vontade de Deus aqui, porque nós estamos com os pés na terra, mas devemos estar com o olhar no céu. Podemos estar vivendo neste mundo, mas devemos desejar viver como cidadãos do céu. E Paulo fala assim, olha, estão buscando coroas corruptíveis, os prêmios vão passar. Agora você e eu estamos buscando uma coroa que é incorruptível. Estamos buscando um prêmio que jamais vai passar. Estamos buscando algo que é eterno e que é imensurável para a visão e condição da mente humana entender. Você e eu precisamos aprender a esmurrar o nosso corpo. Não desferindo golpes no ar ou fingindo, eu abandonei esse pecado hoje, amanhã já não quero mais. Não, ele diz assim, olha, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu me esforço, eu brigo comigo mesmo, eu luto comigo mesmo, eu rejeito o pecado, eu abandono, eu corro do pecado para viver a vontade de Deus. E Paulo está dizendo isso, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que quando eu pegar, não seja eu desqualificado. E aqui está o risco. Todos nós, enquanto cristãos, corremos o risco de sermos desqualificados. Porque conhecemos um Cristo, conhecemos um Deus, confessamos pecados, somos perdoados, conhecemos a verdade bíblica, sabemos que Deus pode fazer em nós, tanto o querer como o efetuar. Falamos para as pessoas a respeito dele. E em muitos momentos, com a nossa conduta, somos desqualificados. Falamos que Deus existe, que Deus é poderoso, mas em nossa vida não conseguimos perceber esse Deus poderoso, esse Deus que existe. Falamos que Deus ele pode mudar qualquer situação, mas porque não tem mudado a nossa. Sabemos que Deus pode fortalecer-nos, e porque não tem nos fortalecido até aqui. A luta de Paulo era para que ele nunca mais voltasse a ser Saulo. E qual é a sua luta? Qual é o seu pecado? Qual tem sido a sua busca? Você tem brigado contra o seu pecado? Amigos, nós estamos acostumados a viver grandes momentos, grandes eventos. E até na nossa vida cristã nós queremos experimentar grandes sensações. Nós talvez sejamos até carecas de saber que vai acontecer a sacudidura que tem acontecido e assim vai permanecer até Jesus voltar. Nós estamos sabendo que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos sabendo que coisas piores estão para acontecer. Nós sabemos que vai sair um decreto dominical. Nós sabemos. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Só que estamos tão focados nos eventos que estamos nos esquecendo do que nós precisamos fazer para, diante do evento, estarmos prontos para o encontro com Jesus. Meu amigo, minha amiga, lembre do evento mesmo, porque é importante, mas lembre de estar preparado para o momento em que o evento vai acontecer. Se preocupe com o decreto mesmo. Se preocupe com a volta de Jesus mesmo, mas não esqueça de se preparar para esse momento. Afinal de contas, os eventos vão acontecer, independente da minha e da sua presença. Independente de eu estar preparado ou não, Jesus volta. Independente de eu estar preparado ou não, o decreto acontece. Independente de eu estar preparado ou não, o Espírito Santo do Senhor vai ser derramado sobre a terra. Independente de mim, isso vai acontecer. Só que eu quero participar,
Eu quero receber o Espírito Santo, eu quero receber essa porção do Espírito, eu quero ver o decreto acontecer e por Deus ser guardado, eu quero ver Jesus voltar e por Ele ser levado, eu quero. Você também quer. Então, nos esforcemos, nos preparemos, afinal de contas, tudo vai acontecer. E se nós estivermos dormindo? Se nós formos encontrados de forma perigosa, dormindo, qual será o privilégio em vermos os eventos acontecerem? Qual será a vantagem de Jesus voltar e eu ser condenado? Qual será a vantagem de um decreto acontecer e eu estar unido ao decreto ou ao movimento ecumênico? Qual a vantagem será? Qual a vantagem será o Espírito Santo ser derramado e eu não receber e não perceber diferença alguma na minha vida? Qual seria a vantagem de vivermos aqui sem termos esperança de chegar ao céu? E é por isso que eu estou dizendo a você, a nossa vida é uma vida em busca de perdão, mas também uma vida em fuga de pecado. Busque o perdão de Deus, mas fuja do pecado. Busque o amor de Deus, mas entenda o juízo. Busque a renovação dos seus votos com Deus e receba dele as orientações necessárias para seguir em frente. Quero abrir com vocês o último texto, Isaías 1, verso 18 a 22. Esse aqui é um convite da graça, é um convite de Deus para mim e para você nesta manhã. Olha o que o verso diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Somos colocados diante de pontos de decisões. O Senhor nos convida, Ele diz assim: olha, se você quiser, se você puder, venha. Vamos conversar sobre a situação da sua vida. Vamos conversar sobre as suas dúvidas. Vamos conversar sobre o seu pecado. Porque se eles forem vermelhos como carmesim, se eles forem escuros, eu posso torná-los brancos como a neve. Ou seja, Deus está dizendo: olha, independente do seu pecado, independente da sua vida até aqui, eu posso te mudar mais uma vez. Eu posso te transformar mais uma vez. Eu posso me mostrar mais uma vez para você, sendo um Deus que liberta, que restaura, que transforma e que, acima de tudo, aperfeiçoa. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te transformar. Deus quer te mudar. E Ele precisa da sua decisão. Você e eu temos um momento, a oportunidade hoje, de decidirmos aceitar o perdão de Deus, corrermos do pecado e vivermos segundo a vontade dEle. Esse é o plano de Deus para você. Lembre-se, tudo vai acontecer, mas você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado, porque não tem vantagem nenhuma de estar focado em evento se eu não estou preparado para o evento. Eu preciso estar pronto. Jesus está voltando e Ele quer me levar. Ele quer te levar. Então fica firme, irmão. Faz uma análise da tua vida. Passa a tua própria vida em revista. Vê o que tu precisa mudar. Vê o que tu precisa fazer. Porque o Senhor, Ele está à tua disposição para te ajudar nessa busca. Para te ajudar nessa luta por transformação. E claro, te dá velocidade e força para fugir do teu pecado. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Vamos orar?
Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor nos dá o privilégio de continuarmos em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã, mais uma vez, a Tua palavra nos diz que nós somos pecadores, mas também a Tua palavra nos dizendo que somos pecadores, diz que nós também temos uma solução. A solução é Cristo Jesus, é o poder de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós, porém, não queremos ser daqueles que o rejeitam. Queremos aceitar o Teu convite de graça. E a partir desse momento, vivermos uma vida de perdão completo em Ti. E de fuga do pecado da parte de cada um de nós. Sabemos que não há comunhão entre a luz e as trevas. E nós queremos continuar sendo luz. Sabemos que não há comunhão entre o bem e o mal. Nós queremos continuar sendo bem, fazendo bem e estando do lado do bem. Portanto, pedimos que em nome de Jesus nos fortaleça, nos anima, ajuda-nos a estarmos atentos às profecias bíblicas, mas principalmente estarmos nos preparando para as profecias acontecerem, não em nós. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus nos ajude a abandonar os nossos pecados. Sabemos que são muitos, são incontáveis, e muitas vezes também não conseguimos nem mesmo identificar. Mas te pedimos que Teu Espírito Santo, Ele venha agir em nós, Ele venha tocar o nosso coração, e hoje nos mostrar claramente onde nós temos falhado, e nos dar força e vigor para que possamos abandonar esse pecado. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, toma os Teus filhos em Tuas mãos. Ajuda-nos a vencer todo o mal, porque sabemos que o mal nos afasta de Ti. Toma também nossos amigos que estão nos acompanhando em casa, que a Tua bênção também seja realidade na vida de cada um deles. Quero te pedir de forma especial para o nosso amigo Fábio, ele está hospitalizado. Que o Senhor visite com a cura, se for a Tua vontade, com o alívio, se for a Tua vontade. E quanto a nós, pedimos que permaneças a conduzir os nossos passos. Que as Tuas bênçãos continuem sendo realidade em nossa vida. E que a Tua companhia seja suficiente para nós. Oramos hoje, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe.